Muito bem, meus caros, agora continuaremos a nossa jornada do Como Ler Livros. Estamos agora no capítulo 6, onde Adler vai enfatizar a necessidade e a importância da categorização de um livro. Começando com o capítulo nos apresentando a primeira regra da leitura analítica, a regra 1, que é saber o tipo de livro que está sendo lido e saber de preferência antes de começar a lê-lo. Vamos aplicar essa regra através identificar qual é o livro que estamos lendo utilizando a leitura inspecional. Nós vamos saber aplicando as dicas que foram dadas nos capítulos anteriores, no capítulo anterior, no caso, a respeito do que é leitura inspecional e o que devemos fazer. Assim, sendo um estágio anterior, adentraremos a leitura analítica, sabendo que tipo de livro está sendo lido. Temos que também não confundir os títulos, né? Às vezes muitos se confundem, principalmente com o título de Charles Darwin, A Origem das Espécies. Às vezes nos confundimos com Origem da Espécie, né? E assim confundimos com o que o livro se trata, né? Sobre o que o livro está falando. Então, no primeiro caso, A Origem das Espécies, trata-se da origem das espécies, como que as espécies foram vindo a existir através da seleção natural, enquanto na segunda opção, a origem da espécie, se acredita a origem da espécie humana, né? Onde não é o que acontece, pois Charles Darwin apresenta essa história de como o ser humano veio a se desenvolver em outro livro chamado A Descendência do Homem, certo? Outro título interessante também é A Declínio e Queda do Império Romano, aonde muito se acredita que esse livro trata da ascensão e da queda do Império Romano, sendo que na verdade trata-se do ponto mais alto do Império Romano até a sua queda, entenderam? Então é importante nós sabermos o que os títulos significam com a obra, pois eles podem nos dar e até mesmo nos dizer, como também não, sobre o que a obra está sendo tratada. Certo? E com isso, ressaltando o problema da regra 1 de sabermos o tipo de livro que está sendo lido, aqui trata-se de saber categorizar o livro que estamos lendo. As primeiras categorizações que Adler nos mostra são, que já foram apresentadas anteriormente, são as obras expositivas das de ficção. As obras expositivas nada mais são do que obras que divulgam o conhecimento em si, que tratam do conhecimento, certo? Entretanto, mesmo que possamos saber classificar com esse tipo de classificação certos livros, alguns livros não é tão preciso esse tipo de classificação, pois existem os tipos de obras expositivas. E com isso, Adler nos mostra, nos propõe uma classificação, porque às vezes nem o próprio livro vai dizer que tipo de classificação ele é. Você vai ter que pressupor uma classificação geral, né? E captar os sinais de cada classificação para que possa saber que tipo de livro está lendo. Então, essa classificação é os livros práticos e os livros teóricos. A praticidade e teoricidade é um tema que muitas pessoas pensam que prático é aquilo que funciona de fato, enquanto teórico é simplesmente algo visionário, né, ou um ideal. Aqui Adler coloca que o teórico nada mais é do que o conhecimento em si, né? Ou seja, o livro diz se algo existe ou não, se algo é falso ou não, ou se algo é verdadeiro ou não. Os livros práticos, eles dizem o que deve ser feito, né? Então, um exemplo de livro teórico são livros de filosofia, de ciência, de história, que vou abordar mais à frente, os tipos de livros teóricos. Os exemplos de livros práticos são manuais, né? Manuais, livros de ética, pois ética ensina como o humano deve se comportar, moral, certo? E a importância de tanto dos livros
dos livros teóricos quanto dos livros práticos é que ambos se complementam, pois toda ação pressupõe o conhecimento. Nós só fazemos alguma coisa porque nós temos a ideia de algo. Então, se vamos fazer algo errado, é porque nós temos a ideia de que ou aquilo que estamos fazendo é certo ou é errado. Correto? É necessário também apontar a importância da oratória a respeito das leituras, dos tipos de livros práticos, certo? Pois todo livro prático vai te persuadir o leitor para que possa aplicar aquilo que ele está sendo dito. Mas não é por causa que a oralidade e a praticidade estão muito juntas que elas são inseparáveis. Todo livro, na verdade, vai fazer isso. Então, existe a diferença de um manifesto econômico, por exemplo, com um tratado econômico. O Manifesto Comunista de Karl Marx, por exemplo, é muito, apesar de ter toda a sua oralidade, né, de ser um manifesto político, é muito diferente da obra O Capital, que é algo muito maior, vai muito mais além, certo? E claro, existem os livros que são práticos, que são teóricos ao mesmo tempo, como alguns livros eles parecerão de um tipo, mas também eles serão de um tipo, mas eles serão de outra categoria. Então, um livro científico, vamos supor, ele vai parecer ser algo teórico, mas ele pode ser algo prático. Entenderam o que eu quero dizer? E algo muito importante de ser ressaltado é que não é só com o título que vamos saber se a obra é teórica, prática, né? Como eu disse, é através da leitura inspecional que vamos saber, né, se é algo teórico, se é algo prático. E aqui finalizamos com os tipos de livros teóricos, que temos a história, que fala sobre um acontecimento do passado, né? A história trata-se mais da narração, né? A narração de algo que aconteceu, pois a história é uma ciência cronotópica, né? Ou seja, ela trata do tempo de algo que aconteceu no passado. Mas esse passado não necessariamente pode ser muito tempo atrás, ele pode ser ontem, por exemplo. Temos a ciência, uma obra científica que trata muito sobre como as coisas acontecem, né? O cientista busca saber como as coisas acontecem, então busca por leis, generalizações através do método científico, mas é necessário perceber que as obras científicas não têm um título tão claro como as obras de história, então às vezes tu não vai saber se é uma obra científica pelo título, certo? E temos as obras filosóficas que buscam, que se assemelham à ciência, mas se afastam da história porque elas não se importam se está há muito tempo ou próximo do tempo presente atual, né? Ela não se importa com o tempo, elas também buscam verdades gerais, assim como a ciência, né? Ambos em seus respectivos campos. E entretanto, ele é muito confundido com a ciência. Não estou dizendo como área do conhecimento, tá? Não confundem isso aqui. O Adler trata das obras de cunho científico e cunho filosófico. Existem obras que têm um título científico, como por exemplo a Física de Aristóteles, mas hoje em dia ela é considerada como um tratado de filosofia, né? E existem outros exemplos que Adler cita no livro. E aqui é necessário tomar cuidado. Adler propõe uma técnica para saber se um livro é científico ou filosófico, mas a técnica, assim como ele vai afirmar várias vezes no livro, as dicas que ele dá não são infalíveis, então elas podem ser aplicadas como descartadas. Então a técnica para saber se um livro é científico ou filosófico é a seguinte: se é um livro científico, o livro vai apontar aspectos que estão fora do escopo da experiência do leitor, né, do leitor comum. Ou seja, todos os aspectos que foram tratados no livro vieram de pesquisas em laboratório, em viagens, algo que o leitor comum, que a pessoa comum não pode fazer. Não é algo que qualquer um pode fazer. Agora,
Se for o contrário disso, ou seja, os aspectos que estão sendo tratados na obra, elas estão dentro do escopo do leitor, como, ou seja, pensar a respeito disso, que é algo que os filósofos propõem, é uma obra evidentemente filosófica, certo? Mas, como eu disse, essa técnica não é uma técnica infalível. Ela é um tipo. Ela é algo que pode ser um facilitador, mas o que de fato é importante é que possamos captar as diferenças de método e argumentação dessas obras, porque apesar de ter objetivos similares nas obras, elas têm um método e uma argumentação diferente. E a chave disso é saber identificar os tipos de argumentação e os tipos de métodos de cada ciência, de cada obra teórica ou até mesmo prática. Pois bem, muito obrigado por ter assistido ou ouvido. Não se esqueça de compartilhar, de curtir e se inscreva no canal para próximos vídeos, que estão vindo mais vídeos. Não se preocupem. Um grande abraço e fiquem bem.